Agora, tenho muitos ótimos amigos, testemunhas de Jeová, sentados aqui, que são todos, ou foram, talvez alguns deles ainda sejam testemunhas de Jeová, mas eles sempre aplicaram, o Sr. Russell aplicou esses 144 mil como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Está vendo? Eles não é. Não tem nada a ver com a era da igreja, de modo nenhum. Eles são absolutamente Israel. Agora, vamos ler em alguns minutos. Agora, este intervalo entre os selos, é o chamado e selagem dos 144 mil judeus, chamados no período da tribulação, depois que a igreja partiu. Está vendo? Não tem nada a ver com a era da igreja, de modo algum. Oh, são chamados e estão perfeitamente em harmonia com a Escritura. As últimas 3 semanas e meia de Daniel, atribuídas ao povo de Daniel, veja, não aos gentios, ao povo de Daniel. E Daniel era judeu. Agora note, Israel crê somente em seus profetas e depois que são vindicados. E em nenhum lugar através da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante chegou a ter um profeta. Diga-me quem foi e mostre-me. Nunca. Eles tiveram, na era apostólica primitiva, um chamado Ágabo, que foi um profeta vindicado. Mas quando os gentios ingressaram na herança de Deus, e Paulo se voltou aos gentios, depois que Pedro, como lemos ontem à noite, tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo dos gentios para o seu nome, sua noiva, então nunca houve nas páginas da história um profeta gentio. Agora somente examine a história e constate. Por quê? Exatamente, seria contrário à palavra, exatamente. Quando a primeira coisa saiu foi um leão, que foi palavra de profeta. A próxima que saiu foi a labuta, sacrifício. A próxima que saiu foi a astúcia do homem. Mas temos a promessa, no último dia, disso retornar à igreja, para o benefício de endireitar tudo o que foi distorcido. Não falado, desfeito, deixado por fazer, porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo cumpriria os mistérios de Deus. E então nós estudamos tudo, nós vemos que isto está perfeitamente em harmonia com a Escritura. Essa é a razão. Agora, poderia você imaginar quando esta pessoa entrar em cena? Quando ele entrar, lembre-se, será tão humilde e coisas tais que as igrejas falharão longe em ver. E poderia você imaginar que as igrejas, ainda sob a tradição dos reformadores, chegariam a receber um profeta de Deus, o qual estaria firmemente contra os seus ensinos e organizações? Agora, há somente uma pessoa que poderia cumprir isso, somente um espírito que já esteve na terra, que eu sei, seria ou teria de ser Elias em seu tempo. E foi predito que seria o que não é nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, ele foi o profeta, ele foi o Deus dos profetas. Está vendo? Está vendo? Cristo, veja como eles o odiaram, mas ele veio exatamente da maneira que a palavra disse que viria. Mas sendo que ele era profeta, eles, blasfemando, se afastaram do reino de Deus, chamando o Espírito de Deus, que estava discernindo e assim por diante, de espírito imundo. Disseram que ele era um adivinho ou um diabo. Foi isso. Um adivinho é um diabo. Veja, espírito do diabo. Certamente, sabiam disso? A congregação diz amém. Absolutamente. Adivinhação é uma personificação de um profeta, o que é absolutamente blasfêmia perante Deus.
Agora note, chamados em perfeita harmonia com as escrituras dos últimos 3 anos e meio de Daniel. Note, ao crentes de Israel foi dito no Antigo Testamento, somente para crerem em seus profetas depois que o profeta foi vindicado. Se houver um entre vós que for espiritual ou profeta, eu, o Senhor, teu Deus, me manifestarei a ele e falarei com ele em visões, através de sonhos, interpretar sonhos. Alguém tem um sonho, o profeta será capaz de interpretá-lo, e se ele tem uma visão, ele a declara. Eu me manifestarei a ele através de visões e sonhos. Me manifestarei. E se o que ele disser se cumprir, então ouvi esse profeta, porque eu estou com ele. Se não, então não o temais de maneira alguma. Sim, isso mesmo. Afastai-vos, simplesmente deixai-o. Veja, agora Agora Israel sempre vai crer nisso. E você não vê? Por quê? Agora, quero que você compreenda bem esta lição, esta noite agora. Por quê? Porque essa é uma ordem de Deus para eles. Não me importa quantos panfletos os gentios possam levar até lá e distribuir. Não me importa o quanto você percorra Israel com uma Bíblia embaixo do braço, provando isso, aquilo ou aquilo mais. Eles nunca receberão nada, exceto um profeta. É exatamente isso, porque um profeta é o único que poderia tomar a divina palavra e colocá-la em seu lugar e ser um profeta vindicado. Eles crerão nisso. Isso mesmo. Como eu estava conversando com um judeu aqui em Benton Harbor, quando aquele John Ray, sendo cego a vida toda, praticamente recebeu sua visão. Levaram-me até lá, aquela casa de Davi. E esse rabi saiu com sua longa barba. Ele disse: Por qual autoridade o Senhor deu a John Ray sua visão? Eu disse: Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse: Longe esteja que Deus tenha um filho, está vendo? E ele disse: Vocês não podem cortar Deus em 3 pedaços e dá-lo a um judeu, fazer 3 deuses dele. Vocês são um bando de pagãos. Eu disse: Eu não o corto em 3 pedaços. Eu disse: Rabi, ser-lhe-ia uma coisa estranha crer que um de seus profetas disse algo errado? Ele disse: Nossos profetas não dizem nada errado. Eu disse: De quem Isaías 9:6 estava falando? Ele disse: Do Messias. Eu disse: Então, o Messias será um homem profeta, está certo? Disse: Sim, Senhor, está certo. Eu disse: Mostre-me onde Jesus falhou. Eu disse: Que relação terá o Messias profeta com Deus? Ele disse: Ele será Deus. Eu disse: Isso mesmo. Agora o Senhor entendeu isso na palavra. Digo solenemente, aquele judeu lá em pé e as lágrimas escorrendo no rosto, disse: Eu o ouvirei em alguma ocasião posterior. Eu disse: Rabi, o senhor crê nisso? Ele disse: Veja, ele disse: Mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sabia que ele estava no Novo Testamento. Eu disse: Certo, Rabi. Agora, que me diz disso? Ele disse: Se pregasse isso, eu estaria lá embaixo. Você sabe que o lugar deles está localizado lá na colina, lá embaixo da rua, mendigando meu pão. Eu disse: Prefiro estar lá embaixo mendigando meu pão. Os judeus ainda têm suas mãos no dinheiro, você sabe. Está vendo? Está vendo? Eu prefiro. E seu nome em ouro no. Eu disse: Eu prefiro estar lá embaixo, comendo bolacha salgada e bebendo água de um riacho e saber que estou em harmonia com Deus e fiel, do que estar aqui com meu nome nesse edifício em letras de ouro assim e sabendo que estou longe de Deus. Eu sei disso. Ele não quis me ouvir mais, de modo que entrou. Mas é isso.
Não se pode cortar Deus em 2 ou 3 pedaços, chamados Pai, Filho e Espírito Santo, e fazer 3 deuses e passar isso a um judeu. Seu próprio mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Que disse Jesus? Jesus disse: Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus, não 3. Você nunca dará isso a eles. Não, nenhum profeta jamais falará acerca de 3 deuses. Não, em parte alguma. Você nunca ficará sabendo disso. Não, Senhor. Isso é tanto paganismo e idolatria quanto a procedência disso. Sim, Senhor. Note, mas estes profetas virão. Não somente isso, os profetas, agora é Apocalipse 11. Nós lemos parte dele e quero que você leia enquanto estuda as fitas e assim por diante. Eles são absolutamente profetas vindicados pelo sinal de profetas. Então Israel ouvirá isso. Agora, para vocês, meus amigos, testemunhas de Jeová, entendam agora que estes 144.000 não têm nada a ver com a noiva. Não há nem um pouco de escritura para sustentar isso. Não, Senhor, eles não são. Eles são judeus, os eleitos que são chamados a sair durante o tempo dos últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Agora esse é... Eu continuo citando isso, não tanto para vocês aqui, mas vejam, pessoas, essas fitas vão a toda parte, vejam, e vocês entendem isso. Vocês me ouvem citando de novo. É com esse propósito. Note, agora veja como eles tiveram cegos. Está vendo como eles tiveram Jesus ou Deus teve de cegar os judeus para impedi-los de reconhecer a Jesus. Se eles tivessem sabido, se ao menos tivessem sabido que, vendo o sinal que ele fez, se tivessem estado em sua etapa correta, como estavam lá sob a lei, quando Deus lhes ordenou acerca de um profeta, e tivessem visto que Jesus fez isso, teriam dito: Esse é o Messias. Por que foi assim? Aqueles naquela era que tinham um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, seus apóstolos e assim por diante, eles enxergaram e reconheceram. Por que não os demais? Veja, eles foram cegados, não podiam enxergar, eles ainda não enxergam e não enxergarão até que ele nasça como nação, de vez que a palavra não pode falhar. Lembre-se, a palavra não pode falhar. Não importa quantas sensações você tenha e tudo mais que aconteça, ainda assim, essa palavra não pode falhar. Será exatamente da maneira que Deus disse que foi. Está vendo? Agora, compreendemos que estas coisas têm de acontecer. E foi por isso que eles não reconheceram Jesus quando ele perfeitamente se identificou como profeta. Até mesmo a pequena mulher samaritana que se encontrava lá junto ao poço, ele nunca esteve em Samaria, ele simplesmente foi, disse que tinha necessidade de ir naquela direção e foi até lá. E lá estava aquela pequena mulher, e ela, em sua condição, ela estava em melhor forma para receber o evangelho do que aqueles sacerdotes religiosos e tais daquele dia. Ela o fez, certamente. Agora, está vendo? Mas, diante de toda a rejeição deles, ainda assim, um de seus homens mais nobres admitiu que sabiam que ele era um mestre enviado de Deus. Estive conversando com um dos mais finos médicos que há nos estados sulistas em seu consultório não faz muito tempo, um excelente especialista em Louisville, um homem muito fino. E eu lhe disse, doutor, quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse, muito bem. Eu disse, notei seu emblema médico, a haste. O senhor tem uma serpente enrolada numa estaca. O que isso representa? Ele disse, não sei. E eu disse, representa isso. Foi um símbolo da cura divina. Quando Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, veja, o que foi só um símbolo
do verdadeiro Cristo. Agora, hoje, a medicina é um símbolo da cura divina. E ainda que muitos não creiam nisso, médicos verdadeiramente bons creem. Mas alguns deles não creem, mas o próprio emblema que exibem testifica do poder do Deus Todo-Poderoso, quer queiram crer nisso ou não. Está vendo? Isso mesmo. Lá está a serpente de bronze suspensa numa estaca, no emblema médico. Agora note estes judeus. Agora as escamas da cegueira estavam sobre os olhos deste povo. Eles não puderam evitar, estavam ali. E Deus as pôs ali. E elas estão ali até a era que lhes está prometida, estes profetas vindouros. Vocês podem enviar missionários, podem fazer o que quiserem. Israel nunca se converterá até que estes profetas entrem em cena. E isso será depois do arrebatamento da igreja gentia. Não mais do que a era do boi não podia receber o chamado de um leão, porque Deus disse em sua palavra que um espírito de boi saiu. E na era dos reformadores, um homem saiu. Está vendo? Você simplesmente essa é a única coisa que eles podem receber. Essa é e ali agora eles estão cegados. É isso e está acabado. Agora note, mas a era está chegando quando estará terminado para os gentios. Havia uma árvore e as raízes eram judias e eles foram cortados e os gentios foram enxertados, o zambujeiro, e está dando seu fruto. Agora, quando essa noiva gentia for cortada, essa árvore noiva de que falei, e for arrebatada à presença de Deus, Deus porá esses gentios incrédulos aqui de lado, a virgem adormecida, e enxertará novamente. Ele prometeu fazê-lo. E até esse tempo, você simplesmente tem de saber onde, se você sabe para onde vai, bem, muito bem. Se não sabe, ora, você está tropeçando em trevas. Agora, aí é quando os judeus se converterão, durante essa era. Agora, como a era da igreja, sob o poder da promessa ungida, eles receberão Cristo, mas agora não enquanto for o tempo dos gentios. Agora nós podemos ver que tipo de mensagem esses dois profetas de Apocalipse capítulo 11 pregarão. Agora você pode ver clara e exatamente o que eles vão fazer, porque o remanescente ou os 144.000 predestinados recebem o selo de Deus.